Fala, nação do canal Cultura Pop, vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje para trazer um novo quadro por aqui que é das melhores cenas dos personagens, né? A Cultura Pop tem diversos personagens espetaculares e com eles sempre cenas, né, que os elevam, né? Então, nesse quadro a gente vai abordar as melhores cenas de personagens de DC, Marvel, Star Wars, Harry Potter e por aí vai, começando aí pela minha ordem aí de preferência, né? Mas o pessoal pode estar aí sempre sugerindo de quem a gente deve falar, que a gente vai fazer uma seleção, vai trazer, que aqui o público tem voz, tem vez, então basta comentar quem tu quer, né, que se tiver mais de um a gente vai sortear lá e vai fazer, né, a vontade do público e também trazer umas coisinhas aí que também que é da nossa, que é do nosso gosto, né? Então, para começar, vou começar com as melhores cenas do meu personagem favorito e que eu imagino que seja de muitos que nos assistem aqui, já que os vídeos relacionados ao Batman, né, são os mais vistos aqui do nosso canal. O Batman tem diversas cenas espetaculares, né, é um personagem de quase 100 anos aí, né, jogos, quadrinhos, filmes, séries, animações e tudo mais, né, o Batman tem uma variedade enorme de conteúdos e também de cenas marcantes. Por isso, talvez não dê de fazer tudo em uma única edição. É, porque é difícil escolher pouca coisa. O Batman tem muito conteúdo bom, então eu vou trazer algumas aqui. Se eu achar que tá pouco, eu lanço uma segunda parte. Tudo depende do desempenho disso aqui, que provavelmente o vídeo será um pouquinho longo, então vamos ver o que a gente consegue produzir. Então, se for curtindo, já deixa o like, já segue a gente no TikTok e no YouTube. E vamos aí ajudar nós aí no nosso crescimento. A primeira cena que eu posso citar é a abertura do Batman de 1989, né? Onde o Michael Keaton interpreta o Cavaleiro das Trevas. Uma atuação ali amada por uns e odiada por outros, né? Já que o Michael Keaton lá não tem lá muita cara de Batman, mas pra mim fez um bom papel. Mas uma coisa que não dá pra negar é que a introdução desse filme é um espetáculo, né? A gente vê aquela Gotham que parece que saiu direto das páginas dos quadrinhos, né? Soturna, suja, cheia de punks ali pela rua. E temos uma cena onde uma família é assaltada por dois criminosos que fogem com dinheiro até o topo de um prédio. E lá são recebidos pelo Batman, né? Que surge de maneira espetacular, né? Deixando os caras em pânico e derrota os dois. Daí ele pega o segundo criminoso e deixa ele lá na beirada do prédio e ameaça ele, mas fala que vai deixar ele vivo para que ele fale quem ele é para os outros criminosos, né? E daí o cara pergunta quem ele era e ele diz apenas eu sou o Batman, né? Cena, frase que se tornou marcante, cena de arrepiar, né? Combinação perfeita entre boa atuação do Michael Keaton e trilha sonora sensacional de Danny Elfman, que deu vida a esse filme e deu um ar muito mágico para esse Batman, né? Pra mim, até hoje, uma das melhores introduções de filmes aí do Batman já feitas, né? A próxima cena também é dos filmes, que é Batman versus os capangas do Lex Luthor, cena do filme Batman versus Superman, filme também bastante controverso, muita gente acha uma obra-prima e muita gente acha um lixo. Então, é difícil a gente falar do filme em geral, mas uma cena que todo mundo fala bem é a grande cena de ação do Batman, do Ben Affleck, contra os capangas do Lex Luthor, quando ele vai salvar a Martha Kent, né, a mãe do Superman, das mãos desses criminosos. O Batman luta de maneira espetacular, né, usando a batigarra, os batirangues, usando a própria força bruta, né, ele recebe tiros e o traje rebate, ele luta com força e com umas cenas assim, realmente de arrepiar, né, com uma trilha sonora também perfeita, composta por outro gênio também das trilhas de super-herói, que é o Hans Zimmer, né? Também uma cena incrível, para mim é a melhor cena de Batman vs Superman, né? Passa o ar assim de uma cena de ação do Batman que a gente não teve até então, né? O Batman do Christian Bale, para mim, é a melhor atuação do Batman, mas não trouxe uma cena de ação tão boa quanto o Michael Keaton nos trouxe nessa sequência. E apesar de talvez ele não ter sido o melhor Batman do mundo, ele trouxe o Batman, por exemplo, da série Arkham, em questão de ação para as telas do cinema. A gente vê o Batman usar
os seus equipamentos, lutar assim com cenas realmente de ação muito bem coreografadas. É incrível, uma cena de ação realmente de tirar o fôlego e não poderia ficar de fora dessa lista, né? E outra, para fechar aqui a sequência de filmes, é a abertura do The Batman de 2022. Não são 22, né? Acho que sim. Que eu apelidei de Animal Noturno, que é como o próprio Batman se chama nessa cena. Aqui quem brilha tanto não é nem o Batman, e sim a própria atmosfera que o filme gera, né? A gente vê o Bruce Wayne andando disfarçado pelas ruas de Gotham e fazendo um pequeno monólogo, né? Onde ele explica como que o medo é a sua principal ferramenta. Como um herói sem poderes, ele não pode ser onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a lenda e o medo que os criminosos têm dela, essa é onipresente. Mostra um criminoso roubando uma loja e fugindo de medo ao ver o bate-sinal, porque acha que o Batman pode estar ali nas sombras caçando ele. Caras que estão indo quebrar a prefeitura veem o bate-sinal e também fogem. Que mesmo que o Batman não esteja ali fisicamente, a áurea dele tá por toda a Gotham City. Então é uma cena assim que passa muito do espírito do Batman e para mim é também espetacular e mais uma vez conta com um trabalho incrível de trilha sonora, né, que é boa durante todo o filme, mas assim se destaca muito nesse comecinho e te deixa bem imerso na obra, né? A próxima cena daí é uma cena que é dos jogos, que é o Homem Sem Medo, do jogo Batman Arkham Knight, que é mais ou menos, é o final do jogo, depois que o Batman supera, né, aquele pedaço de Coringa que tinha dentro da mente dele, e enfim desafia o Espantalho. O Espantalho tinha enfiado nele várias gramas ali de gás do medo e o Batman estava sofrendo. Até que enfim, quando ele derrota o Coringa dentro da sua mente, ele fala que não tem mais medo de nada. Com isso vai lá o Espantalho e finca mais gás do medo no Batman, que não sente mais nada. E o Espantalho fica em pânico, assim, é impossível um homem não ter medo de nada. Só que o Batman conseguiu superar isso de maneira espetacular, né? Então chega o Jason Todd, que antes era o vilão Cavaleiro de Arkham, e liberta o Batman, que com isso pega a luva do Crane e finca a toxina do medo no pescoço do vilão, fazendo ele literalmente tomar do próprio veneno. Então é uma cena incrível, né? Mostra um Batman badass mesmo, né? Superando o medo e usando a arma do vilão contra ele mesmo, numa cena também épica, que conclui de maneira espetacular a franquia Arkham, né? Batman Arkham Knight pode não ser lá uma das melhores obras da franquia em questão de história, a jogabilidade, apesar de ser muito boa, a mecânica de combate e combate móvel às vezes se torna um pouco repetitiva, mas uma coisa que a gente não pode negar é que eles souberam fazer um final realmente épico. Bom, outra cena, essa é dos quadrinhos, é a batalha entre Batman e Superman no quadrinho do Frank Miller, o Cavaleiro das Trevas, né? Lá a gente vê um Superman que se torna um agente do governo se voltando contra o seu amigo Batman, né? Que continuou agindo mesmo fora da lei. Com isso, o Superman tenta convencer o Batman a parar, só que obviamente o Batman tá cagando pra isso e continua agindo em Gotham. Com isso, o Superman vai lá e confronta o seu ex-amigo, que veio preparado com um traje ultra poderoso que consegue fazer realmente o Superman balançar com a força dos golpes. E com preparo ali de tipo umas caixas de som que fazem os ouvidos dele sangrar, né, de tão alto que é o som. Isso também tem super audição, né, choque e tudo mais. Só que o Batman consegue enfim derrotar o seu adversário super poderoso com a ajuda do Arqueiro Verde e uma flecha de Kryptonita. Com isso ele derrota o Superman e pede para ele se lembrar sempre do homem que o derrotou. Com isso ele forja a própria morte fingindo uma parada cardíaca e enfim pode viver a vida dele em paz. Bom, essas foram as nossas cenas aí pré-selecionadas. Tem muita coisa que faltou, né? Infelizmente aqui eles só permitem 10 minutos de vídeo, até onde eu sei. Então, ficamos por aqui. Se gostou, deixa o like, favorita o vídeo, envia para mais gente, que sempre ajuda a gente a melhorar nas visualizações. E comenta qual é o próximo personagem. Caso contrário, a gente faz mais uma do Batman aí e vê no que dá. Então esse foi o vídeo, valeu por assistir até aqui quem ficou e até a próxima.